Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo YouTube, muito bom dia, né? Segunda-feira, começando a semana, temos aí muitas notícias, né? Chegando pela mídia, e eu estava aqui orando por muitos motivos, orando por Israel, principalmente pela realidade do conflito, né, agora entre Israel e Irã, que além, irmãos, de ser uma das vertentes, porque existem muitas outras vertentes, representam os sinais que Jesus aconselhou aos seus discípulos lá em Mateus 24, que observassem, né, porque eles seriam sinais da marca do início dos acontecimentos, né, do fim de todas as coisas, né, toda aquela descrição, né, de Mateus 24. Eu lembrei de imediato do Salmo 122, inclusive ontem nós referenciamos esse salmo na escola bíblica dominical, que diz que nós devemos orar por Jerusalém, para que haja o quê? Paz dentro dos seus muros, né? Eu gostaria muito de estimular a todos vocês, irmãos, a orarem por Israel, né? Até porque essa atitude de fé, essa atitude de coragem, faz parte da promessa de Deus a Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus ele falou para Abraão: Olha, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, abençoar e ser abençoado, né? É uma proposta, é uma promessa de Deus, né? Eu diria até atual. Nós estamos orando por Israel, estamos orando por Abraão, filhos de Abraão, e nós somos filhos de Abraão na fé. Eu lembrei também de uma carta do apóstolo Paulo, em Romanos 15, em que ele exortava os cristãos romanos que orassem por ele e orassem também para que os incrédulos de Israel e para que a sua pregação fosse recebida, né, e eles crescem, eles acreditassem, né, na mensagem do Evangelho. Nós devemos orar pela paz em Israel, sim, né, mas o cumprimento virá. O cumprimento da palavra de Deus virá. Essas coisas iriam acontecer e vão ter, vamos dizer assim, consequências maiores, né? Nós sabemos disso, mas nós devemos orar pela paz em Jerusalém e devemos orar para que o Evangelho alcance o coração do judeu ainda incrédulo, né? Hoje nós temos uma quantidade muito grande de judeus messiânicos que já receberam o Evangelho e creram em Jesus como Messias, mas a grande parte de Israel precisa ser tocada pelo poder de Deus, né? Olha, Paulo foi sem dúvida, né, um dos maiores, se não o maior cristão que já existiu. Ele era um homem de poder, né, um homem que foi muito usado por Deus das mais diversas maneiras, né? Talvez nós podemos até pensar que um homem da sua estatura, do seu quilate, não precisaria de ninguém orando por ele. Mas nós vemos aqui em Romanos 15 que não é esse o caso. Várias vezes, né, nas suas epístolas, outras epístolas, nós vamos ver ele pedindo ao povo de Deus que orasse por ele. Aqui eu vejo um homem que está no topo da hierarquia, espiritualmente falando, né? Porque não existe hierarquia quando nós tratamos das coisas de Deus, nós temos o nosso Deus supremo, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, majestoso, mas Paulo sentia a necessidade de que os irmãos estivessem lutando com ele em oração, né?
quando nós oramos por alguém, irmãos, eu considero um dos maiores privilégios que nós temos como crentes, né? Nós temos o privilégio de fazer parte do ministério, da obra de alguém ou da vida espiritual de alguém quando oramos por eles, né? E os levamos juntamente com as suas necessidades diante do Senhor. Quando isso acontece, nós participamos também do seu ministério, né? Então, ao mesmo tempo em que Paulo pede que as pessoas orem por ele, ele também as convida a se juntarem a ele enquanto serve ao Senhor, porque ele era um obreiro, né, do Evangelho, ele era alguém que estava difundindo a palavra da verdade, né? Então, veja bem, na palavra de Deus, nós temos muitas figuras, né, de peso, como Paulo, né, como Moisés, como Josué, enfim, como Davi, né? Eu vou dizer uma coisa: por trás de cada um deles, creia nisso. Eu creio que haviam pessoas orando e tocando o céu, né, a seu favor. E o que é importante, né, quando as recompensas forem entregues lá no tribunal de Cristo, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não para sermos julgados, mas para sermos galardoados, né? Aqueles que trabalharam nos bastidores, que oraram, que receberam tanto quanto aqueles que trabalhavam no campo, meu irmão, sabe, nós também receberemos, né, o devido prêmio, o devido galardão, o reconhecimento. Veja que o apelo final de Paulo aos cristãos romanos, né, parece que ele está perguntando quem orará por mim, né? Por ser esta mensagem, né, pode ser que essa mensagem, melhor dizendo, nos lembre da importância da oração intercessória, né? E que nos ocupemos, né, em orar pelas necessidades das pessoas ao nosso redor, principalmente de Israel nesses dias que estamos vivendo, né? No final, Paulo pede aos cristãos de Roma a lutarem com ele, né, em oração. Esse pedido, eu creio que ele carrega a ideia de nós entrarmos na luta, né, com outra pessoa, entrarmos na luta de outra pessoa, melhor dizendo. Então, irmão, é isso, é exatamente isso. Por quê? Porque o diabo vai sempre agir contra as nossas tentativas de uma vida de oração, mais do que qualquer outra coisa, saiba disso, né? O diabo teme o cristão que faz oração, né? A oração, ela move os céus, ela muda, né, a dimensão do operar de Deus na nossa vida. A oração, queridos, é a nossa oportunidade de entrar em guerra espiritual com o diabo. É a oração da oportunidade. A oração é a nossa oportunidade de nos mantermos firmes, né, no poder de Deus e lutarmos batalhas contra os inimigos que nós não podemos ver, né? É a nossa oportunidade de vencer batalhas que nós não podemos lutar no nível físico. É aquilo que nós falávamos, né? Fé do Espírito. Então, é no quarto de oração que o poder desce sobre o pregador, é no quarto de oração que o poder desce sobre o enfermo, é no poder da oração que as potestades e principados do mal são detidas, né? Numa cidade, num bairro, numa rua, qualquer lugar. Né? A oração de uma mãe, por exemplo, né? Eu creio que a oração de uma mãe protege o seu filho na guerra urbana, né? E a milhares de quilômetros de distância, se ele estiver em guerra por alguma razão, né? E a oração da igreja, né, que atende à necessidade do missionário no campo estrangeiro, vai ter seus efeitos positivos, creia nisso, né? Orar pela igreja, orar pelos missionários, né? A mãe orar pelo filho, o filho orar pela mãe, o pai, enfim, orai uns pelos outros para que saremos, né? Que nunca negligenciemos ou subestimemos o enorme potencial da oração. É por isso que oramos às sextas-feiras, né, lá na igreja, é por isso que nos reunimos ali. Deus, ele está sempre conosco e que ele nos conceda, né, sempre a pessoas, irmãos, que paguem o preço em oração, né, eficaz, para que a obra de Deus prospere na terra.
Amém, queridos? Todos nós temos coisas, todos nós temos necessidades, motivos que achamos que queremos, né, que ver o Deus realizar coisas aqui na nossa vida, na nossa igreja, mas quando eu li Romanos 15, eu vi que ali que Paulo estava orando e o povo de Roma também, os cristãos de Roma também. E me veio a pergunta: será que Deus alguma vez respondeu aquelas orações? Eu fui buscar, pesquisar um pouquinho, e o resultado daquelas orações, né, e dos irmãos romanos, eu cheguei à conclusão, por exemplo, quando eu li Atos 21, que relata que Paulo foi protegido, assim como orou, como pediu, né? Foi bem recebido pela igreja de Jerusalém e pôde se alegrar com os cristãos romanos, né, no tempo do Senhor. Deus ouviu aquelas orações de Paulo e da igreja de Roma, né? E elas foram respondidas, né? Agora ouça, quando você orar, não desanime, né? Se a resposta não vier tão rápido quanto você gostaria, né? Mas quando você orar, ora com fé, crendo. Lembre-se sempre de que Deus responde a todas as orações, né? Às vezes ele diz sim, eu gosto muito dessas, né? Quando oramos e logo ele diz sim. Às vezes ele diz não, né? Eu não gosto muito dessa. Às vezes ele diz espere, né? Essas são as mais difíceis de todas, mas ainda assim é uma bênção saber que todas as orações são respondidas. Então, meu irmão, ore. Você orará pela igreja, você vai orar pelo Israel, você vai orar pelos pastores, você orará pelos líderes de departamento. Ore. Você orará ao Senhor confiando que Ele protegerá você nessa caminhada e fará prosperar o teu trabalho, o teu caminho, a tua família. Ore, ore com fé. Se orarmos como Ele nos ensinou, o veremos, né, operar de maneiras que jamais imaginamos. Ore mesmo, mas ore com fé do Espírito, como falamos ontem na ministração da palavra. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus faça você perseverar em oração, né? E estar sempre ligado aos céus com a oração da fé. Amém, queridos? Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Toque no sininho, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, né? Para que outras pessoas também tenham acesso, né? A essa mensagem do coração de Deus. Fica com ele. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.